Transmitir coisas bonitas aumenta o seu prazer e também o prazer de quem é alvo, né, dessas investidas. Quando ouço música, eu só ouço a música. Toda a minha atenção, toda a minha atividade auditiva está tudo voltado para a música. Quando eu faço uma capela, nem falem comigo, porque eu não quero nem responder. Eu estou ali absorto em cada linha, cada corte, cada dobradura. Cada coisa que eu faço eu me aplico demais. Eu não me considero um personagem. E eu sou apenas uma pessoa que faz música, que toca um instrumento pouco conhecido. Não me considerava digno de uma biografia, mas tem certas lembranças que são engraçadas, que elas se contassem teriam um certo charme. Ouvir é difícil, é uma arte difícil. Muitas vezes ouvir é mais difícil que executar. A música precisa de uma atenção absoluta, porque aí você gosta, você usufrui aquilo que o compositor empregou seu gênio para fazer, né? Você tem que cortar o mundo. Não quero saber, eu quero ouvir a música. Aí você ouve. Mas tem gente que adora música na hora do almoço. Na hora do almoço você está comendo, está vendo qual é o prato que vem, a sobremesa, o garfo, o talher, não está ouvindo. Isso todo mundo acha. Eu gosto muito de ouvir música para estudar. Outra besteira. Ou você estuda ou você ouve música. Então, ouvir música, para muita gente, não é ouvir música. É utilizar um som para, sei lá, para ornamentar o ambiente. A música, de uma certa forma, nasceu com o Roberto. Ele cresceu já com esse entusiasmo, mas foi na adolescência que lhe foi apresentada a música clássica. Em especial a música clássica renascentista, a música clássica barroca. E ali, pronto, ali tudo mudou na cabeça dele. E aí ele falou que precisava, de qualquer maneira, compartilhar isso. O Roberto sempre teve essa marca também de conquistar audiências, né, para esse tipo de música. Eu tenho um ditado que eu gosto muito, um ditado popular. As tristezas divididas diminuem e as alegrias divididas aumentam. Eu acho que ele sempre levou a vida assim, de uma maneira muito leve, querendo se divertir, contagiando as pessoas. Eu acho que isso também esse é um aspecto assim, que ele sempre passou para o público. Eu acho que é sempre uma gratificação a gente ter um público atento. Música sem emoção para o Roberto não existe. A música tem que passar alegria, passar vida. A gente ouve música de uma maneira, mas quando a gente começa a ouvir de outra maneira, a gente começa a delirar junto com o compositor. Tive uma professora mais gabaritada. Eu não conhecia nada, né? E ela que orientava o meu repertório. E ela me deu uma peça que eu fui decifrando com ela ao meu lado, fui tocando. Quando acabei o último acorde, eu fiquei assim, muito feliz, porque a música era especial.
Aí eu perguntei a ela, que música é essa? Ela me disse simplesmente como quem dá uma informação, é Bach. Daí a minha vida musical mudou. Sinto que Bach é uma coisa que arrebata a gente, sabe? Bach, com toda a genialidade, nunca foi transgressor. Ao contrário, ele usou um elemento da música, que é o contraponto, que em sua época já estava um pouco passado, era uma característica da Renascença. Por outro lado, a música dele em sua época, na igreja, o público tinha uma tremenda dificuldade pela complexidade, né? Então não tinha um elemento novo, mas uma música que até hoje é muito complexa, né, de ouvir. É de grande fruição, mas talvez uma pessoa iniciada ela tenha maior prazer, porque realmente acontece muita coisa na música de Bach. Eu vou dizer uma coisa a você. Tudo que Bach escreveu é desafiador. Você tem que sublinhar o contraponto, valorizar os temas, os contratemas e assistir aquela luta entre todos os elementos. E quando ele escreve uma área, ele escreve um concerto. Ele põe vários instrumentos compondo aquela polifonia e ele adiciona o cantor como mais um instrumento. Ele não vai atrás de ninguém. E o cantor tem que se virar para dar conta de tudo que conta as vocalizes. Eles se queixam que cantar Bach não é fácil. Roberto é uma pessoa tão impressionante, rapaz, que quando acorda, ele já liga o celular dele com a música. Eu já coloco Bach para ele ouvir. Então a gente toma um café com Bach, almoçamos com Bach e dormimos com Bach. Depois que eu comecei a ouvir as cantatas diariamente, foi aí que eu descobri Bach. Apesar de já ter regido a missa em si menor, a Paixão de São Mateus e outras obras, foi aí que eu conheci o Bach, porque é uma coisa realmente delirante, fascinante. A gente tem a impressão que essa música não é escrita por seres humanos, por um ser humano. Ela vem de outras paragens. O Bach é apenas um médium. Que Bach é o quinto evangelista, né? Ele pegou a Bíblia e transformou muitas passagens em música, as paixões, o nascimento, a ascensão, e cada domingo a cantata versava com poesias de textos inventados por poetas da época sobre o evangelho do dia. Então as cantatas são assim um verdadeiro culto ao Bach, né? No Barroco, os compositores tinham a preocupação de que sua música fosse gostada pelo público. Esse era o objetivo final. Então, quando Bach escrevia uma cantata para a missa de domingo, ele queria que aqueles fiéis daquela igreja, possivelmente São Tomás de Leipzig, voltassem no domingo seguinte. Ele escrevia música para ser gostada. Então a gente estuda no estilo da música barroca o emprego de acordes que causam aflição e que são seguidos por acordes que causam alívio ou alegria. As tonalidades, elas têm afetos associados. Então aqueles compositores, eles queriam agradar. É como o pessoal pop de hoje, eles eram os pop da época.
Tinha um amigo que trabalhava numa loja de discos ali na Cinelândia. E ele me deu um álbum que ele tinha recebido dos Estados Unidos. E eu não dei muita bola, era uma peça que tinha uma capa muito bonita do Dürer, mas colorida, com letras, com cores vivas. Bach, cantata número 4. Né? Christ lag in Todesbanden. Então eu comecei a ouvir o primeiro disco. Quando começou o segundo lado, o coro começa, a música começou sombria, mas ela foi se animando de tal maneira e terminava numa aleluia, que era uma coisa espantosa. Eu fiquei tão impressionado que eu tremia. Eu cheguei a ficar com vergonha de como eu estava. Eu fui lá e apaguei a luz para ninguém olhar como é que eu estava, tão excitado, né? Fora de mim. E foi meu primeiro grande choque musical, a cantata número 4. Então, essa música não pode ficar circunscrita só ao disco e desconhecida de todos. E eu então senti a necessidade de propagar, difundir essa música. Então eu fui procurar um amigo que era cantor e disse a ele assim: escuta, eu estou com vontade de... Eu estava me preparando para o vestibular, eu ia ser médico. Falei, mas além de médico eu quero ser regente. Eu quero fazer um grupo para tocar essa música para todo mundo ouvir. Levamos 2 anos preparando essa cantata, porque era difícil, imagina. De gente que nunca tinha cantado em coro, que nem sabia a música, a gente ia para o piano e tocava o tema musical, eles aprendiam de ouvido, né? Mas eram 40 pessoas. Não tinha a menor noção de como reger uma orquestra. E a Spala era uma senhora que soube da minha história, ficou muito minha amiga e me deu as primeiras noções de regência. As dicas de um maestro principiante. E foi assim que nós levamos a cantata número 4, num espetáculo todo dedicado a Bach, que foi a primeira vez que no Brasil se ouviu uma cantata. Foi muito bonito. Olha, o povo aplaudiu de pé, o conjunto se saiu maravilhosamente. Foi um marco na minha vida isso. Meu pai, ele dizia, se eu tivesse 20 filhos e 20 filhas, todos seriam médicos. E eu estava nessa época justamente, não só ensaiando o coro, mas estudando para o vestibular. Na cantata número 4, que nós estávamos estudando, tinha uma cena, um coro que diz: foi uma luta terrível quando a morte e a vida lutaram. E eu brincava, vai ser uma luta terrível quando as apostilhas do curso e as partituras brigarem. Mas eu... Seguiu o sonho dele, largou tudo, né? Fez a vontade da mãe, se formou em medicina, trabalhou como médico muitos anos e depois falou: mamãe, já fiz o que você queria, agora eu vou fazer o que eu quero. E vendeu o apartamento e veio para aqui. E eu me lembro que um dia eu dei um concerto em Juiz de Fora e caía justamente no dia do plantão. Mas eu consegui do chefe, que era muito meu camarada, botar um substituto, outro médico no meu lugar. Eu saí do hospital, fui dar o concerto e voltei para o plantão. Imagina,
sair do plantão, isso nem pensar, era um absurdo. Durante uma parte da sua vida ele trabalhou como médico, né? Médico anestesista, né? E eu sempre ri muito, né, dele falar que ele tinha um grande medo. Que o público dormisse nos concertos e acordasse nas cirurgias. E eu fazia música nas horas vagas, né? E eu gosto de brincar dizendo que depois que eu me aposentei, nunca mais tive hora vaga. Ele não está super afinado agora, mas ele vai ser afinado para uma gravação minha. Gente, como é que alguém faz um cravo? Cravo, a meu ver, é uma grande guitarra deitada, uma guitarra gigante, onde cada corda tenha aquela peninha que a gente usa para tocar a corda, né? Em 1960, o Roberto Regina foi aquele que possibilitou aparecerem os cravos. Que outro intérprete, grande intérprete, dedicou parte de sua vida a também ser construtor. O primeiro cravo que eu fiz foi um kit que eu mandei buscar dos Estados Unidos. E eu, achando que eu ia buscar um kit para construir um cravo, achava que seria uma coisa incrível. Então eu contratei um caminhão que fosse esperar o kit de onde ele vinha, né? E o pessoal foi. E quando chegam, tá aqui, Roberto, seu kit. Era uma caixa de papelão. Eu fiquei decepcionado, mas é isso que é o kit. Tinha um teclado e 1 bilhão de pecinhas para construir a mecânica e tudo mais. E eu contratei um marceneiro que estava trabalhando aí num portão e disse a ele, olha, agora nós vamos fazer instrumentos. Então eu desaloguei a minha mãe da garagem dela, o carro ficou no relento e eu montei ali uma oficina. Eu investi, ganhei, comprei umas máquinas, serra de fita, serra circular, enfim. Montei uma oficinazinha e comecei a construir. Que o Roberto tinha decidido, além de ser um grande cravista, construir cravos para quem quisesse tocar cravos como ele. Até então, quem quisesse ter um cravo precisaria importar. Mas o Roberto, ao contrário, possibilitou que todos nós, eu e tanta gente, adquirisse cravos a um preço razoável, um preço compatível com a nossa realidade. E eu me lembro que numa ocasião eu fiz um consórcio, porque era tanta gente querendo cravos, que eu fiz um consórcio. Eu reuni o número de pessoas que juntas davam o dinheiro que a gente precisava, né? E à medida que os cravos iam ficando prontos, a gente sorteava. Se não fosse ele, a gente talvez, né, teria ficado atrasado muitos anos, né? Porque ele criou o primeiro cravo no Brasil. A gente sabia o que era cravo de fotografia. E o Roberto empreendeu, então, a construção de 8 cravos, irmãos gêmeos, que ele, então, destinou a cada um de nós. Eu gostaria de ler um depoimento do Roberto dos anos 60. O cravo exige um ambiente de silêncio. As pessoas que o tocam e ouvem tiram um prazer muito maior quando o fazem no local retirado e silencioso, pois se durante o dia ele quase não existe, ainda porque se funde com os ruídos, a noite cresce de maneira a quase parecer uma orquestra. Aí eu precisava de um ambiente maior, aí não descansei enquanto não consegui esse terreno aqui. E eu me lembro que eu vinha nesse sítio regularmente ajudar na construção do meu cravo. Então foi uma experiência muito inusitada, porque além de eu almejar tocar o cravo, eu estava ajudando a construir aquele que era o meu instrumento. Então eu vinha todo fim de semana trabalhar com o Roberto, fazer aquelas peças que se chamam saltadores, apontar as unhas do cravo, fazer trabalhos que são repetitivos e que precisavam, então, dessa colaboração. E esse cravo da capela é muito especial, porque a diferença do cravo para o piano é essa. O piano
é um martelinho que bate. O cravo é uma pena que passa. Então, por isso que o som é diferente. E ele usou várias penas dos pavões que ele tinha aqui. Algumas vezes a pena desgasta, acontece, ele vai lá, pega uma pena de pavão, prepara ela e põe no cravo. Eu ajudei ele muito a fazer vários cravos, né? Até, por exemplo, esse último cravo dele, pelo menos umas pinturinhas tem minha ali. E aí eu trouxe ele de Curitiba para cá, dentro de um ônibus. Foi uma coisa meio... liguei para a empresa, estou querendo levar um cravo para o Rio de Janeiro. Aí os caras disseram, dá para levar sim. Então, aí trouxe o cravo para cá, que foi o último que ele construiu. E hoje ele tem cravos no mundo inteiro, ele construiu mais de 100 cravos, né? E é outra habilidade dele, de médico, passou para construtor de cravos. E ele mesmo ilustra, ele pinta os cravos lindamente, né? Com paisagens renascentistas. A gente não tem nem palavras para descrever a quantidade de talentos que ele possui. É um homem multifacetado, realmente. Cheguei a gravar um disco, né? O gerente do CBS me chamou para gravar um vinil no meu cravinho. E foi a primeira gravação de cravo feita no Brasil. Está aí o disco, chama-se Concerto de Cravo. E esse disco está aí até hoje. Um cravo não tinha recursos, era um cravo de um registro só, de um teclado só, mas ele funcionava. Esse meu cravo já viajou do Rio Grande do Sul ao Nordeste, passando por Brasília, por Goiás. E eu cansei, porque olha, quando esse cravo sai por aquela janela para entrar no transporte, eu entro em choque. Eu fico num estado de tensão, é um estresse muito chato. Que ele fica nervoso, ele fica tenso, né? Porque é um instrumento que qualquer batida, tudo madeira, tudo colada, então ele fica, tanto que ele não quer mais fazer, não quer mais sair, tire o cravo de dentro da capela, né? Porque cada vez que sai ele fica numa intensidade, fica parado. Então eu resolvi parar com isso tudo e fazer um ambiente para a gente ouvir música. Mas precisava ser um ambiente agradável, então eu me esmerei em fazer todas essas pinturas, assim, no intuito de fazer um ambiente gostoso para que a música tivesse seu lugar. Nos anos 60, ele, com seu conjunto vocal também, o Conjunto Roberto de Regina, foi um dos primeiros, acho, a interpretar um repertório de música vocal renascentista francesa, espanhola. E uma das marcas era, assim, a maneira viva como Roberto fazia os cantores interpretar aquela música, né? O público era composto de jovens, né? As críticas descrevem, né, os cabeludos com calça jeans que frequentavam os concertos, se espalhavam pelo chão, nas escadas, lotavam os concertos para escutar música renascentista francesa e espanhola, né? Devo dizer o seguinte, que o meu trabalho não foi reconhecido muito aqui pelo Rio de Janeiro, a não ser pelo público sedento de novidades e de cultura. Mas eu tive apoio realmente muito positivo com o governo do Paraná, de Curitiba. Tive a oportunidade de assistir aqueles grandes festivais de música, as oficinas que o Roberto Nuremberg dirigia, né? E uma vez que voltei lá, eu questionei. Escuta aqui, por que Curitiba só faz música durante os festivais? E o ano todo, o que vocês fazem? Não faziam nada. Então eu dei ideia, por que nós não formamos um grupo para fazer música o ano inteiro? E a Ingrid Serafim, que era uma senhora que era muito atuante em música, ela
virou minha soldada militante nessa campanha, e nós formamos um coral. Ela formou uma pequena orquestra, tirada da Sinfônica, naturalmente, e esse pessoalzinho, esse pequeno núcleo, começou a trabalhar. O primeiro concerto da Camerata foi na cidade de Brusque. Eu me lembro muito bem que eu queria que ela tivesse grandes desafios. E daí vieram outras obras, começamos a fazer as cantatas, os concertos, e a Camerata começou a existir com força. Viu? Nos anos 80, eu estava estudando na Alemanha, eu vinha tocar aqui e Roberto me chamou para tocar em Curitiba. Ele ia ter uma apresentação do grupo dele, que é a Camerata Antiga de Curitiba. Não me explicou muita coisa, disse, olha, vai ter uma cena e tal, a gente vai estar de figurino, vou arranjar um figurino para você e tal. Aí fui lá, eu toquei no meio da apresentação, né, naquela cena, coisa e tal. Só que ele esqueceu de me dizer, de me alertar, que aquele espetáculo que era cênico também terminava com um castelo implodindo e caindo, o cenário caía. Eu levei um susto tremendo, né, porque aquilo não estava previsto, não estava combinado. Uma coisa que eu considero um momento máximo da minha vida, que foi reger a missa em si menor, que eu considero uma das maiores obras da humanidade, no Teatro Guaíra. E não foi para um público qualquer, não. Uma hora antes do concerto, as filas já davam volta nos quarteirões e o público era extremamente heterogêneo. A gente via pessoas sentadas na plateia com um lanche de garrafa de Coca-Cola de 1 litro, né? E gente que não está acostumada a ir a concerto, porque quem vai a concerto não leva 1 litro de Coca-Cola. E outra coisa que foi muito importante, quase no final da missa, no Agnus Dei, eu estava de costas para o público, né? O silêncio era tão pesado que eu disse, meu Deus, foi todo mundo embora, não aguentaram ouvir a missa. E quando acabou foi uma explosão. Eu nunca tive aplausos tão violentos. E o pessoal não queria parar, não. Quando o coro ameaçava de sair, de novo as palmas, e bateram palmas rítmicas, todo mundo junto, né? Aquelas palmas. Olha, foi um dos maiores acontecimentos da minha vida. Eu admiro profundamente no Roberto é esse amor dele pela natureza. Esse sítio aqui é a prova, né? São as corujas que ele dá nome, que andam no ombro dele. São as capivaras que entram por ali, os gansos, né? Os pavões. Eu sou muito ligado aos bichos. Eu acho que esse mundo foi feito para os bichos. O homem é um intruso que está destruindo tudo. Acontece que num sítio a gente não pode evitar ter galinha, aparece um ganso que procria, ficam lá os filhotes, a gente vai cuidando, né? Não que eu tivesse o intuito de cuidar de bicho. Eles aparecem na vida da gente, eles participam. Antigamente, logo no começo, ele tinha uma coruja. Vivia no ombro dele a coruja, se chamava Morgana. Um dia teve esses almoços para turistas, né? E uma senhora chegou e falou, ah, você tem essa coruja empalhada, que linda que ela é. E foi passar a mão na coruja, a coruja saiu voando, a mulher quase teve um treco. O meu cachorrinho eu considero meu filho, né? Ele dorme comigo e é assim um apego. Eu estou com ele assim, vendo televisão. Se eu vou ao banheiro, ele vai atrás e fica na porta do banheiro esperando eu sair. Quando eu volto, ele volta atrás comigo. É um apego, sabe, que a gente não explica. O Roberto é um homem que gosta
da natureza. Ele gosta do verde, ele gosta das frutas, ele gosta de dizer assim, olha aquela árvore ali, ela vai florir daqui a pouquinho. E aquela outra ali já floriu, tá vendo? Ele entende, ele sabe a mecânica da natureza, ele observa, ele está ligado, ele é parte disso aqui. O Roberto, ele tinha, eu sempre morria de rir, ele tinha ele chamava uma piroguinha, que ficava ali no lago, e quando ele estava assim meio chateado, deprimido, ele pegava o champanhe dele, entrava na piroguinha, tomava champanhe on board, e ficava lá no meio do lago com a champanhe dele, até melhorar, né? Mas eu achava isso fantástico. Champanhe on board, e ela na piroguinha dele. Um terreno grande, né? Embora aqui fosse mato, tinha o seu valor. E foi uma luta, minha família quase me matou. Imagina trocar um apartamento no Leblon por um pedaço de mato na década de 70, que aqui não tinha nada. O marceneiro que trabalhava comigo, eu tive sorte, porque ele tinha uma aventura extraconjugal e não tinha lugar. E ele brigou, fez tudo para eu conseguir fazer essa troca. Meu filho médico, trocar o apartamento dele maravilhoso no Leblon por um sítio aqui que é um pântano. Quem é que vem aqui? Né? Ele é muito sonhador, está fora da realidade. Quer dizer, um homem com a vida feita, né, para seguir um sonho. Curitiba, a gente saía dar concertos em colégios públicos. Alugamos um caminhão, colocamos o cravo, saía nas escolas dar os concertos. Aí que ele falou para mim, Ronaldo, poxa, a gente podia ir para o Rio, montar uma sala de concerto. Eu falei, poxa, que legal, vamos para lá. Então ele, com o tempo, começou a ver que ele tinha que tocar no ambiente que essa música tinha sido criada. Então por isso ele criou a Capela Madalena. Ele criou o ambiente para que realmente as pessoas que viessem voltassem no tempo. Eu acompanhei a criação aqui da Capela Madalena desde os primeiros dias, né? As paredes eram todas brancas, não tinham nenhuma pintura. Foi aí que montamos isso aqui, tudo que ele tem. Já está há 38 anos essa sala, né? Foi uma luta, né, amigo? E quando eu cheguei aqui não tinha praticamente nada. Então, para refazer tudo isso que ele queria, é uma coisa meio complicada, mas a gente conseguiu. Isso aqui era uma oficina, a gente fez esse espaço, construímos esse espaço para fazer uma oficina. E aqui nós construímos mais de 100 cravos. Doei meu ferramental todo e isso aqui virou uma capela. E como eu sempre gostei de tocar em igrejas, em capelas por causa do ambiente, da acústica, eu fui pintando tudo isso como se fosse uma capela. Então eu fiz uma sala de concertos travestida de capela. Você entrava, não tinha poste de luz, era tudo umas tocheiros enormes. O carro entrava no meio daquela alameda de tocheiros, era uma coisa impressionante. Então, antes de você pisar dentro da capela, você já se sentia na Renascença. As pessoas saíam daqui completamente deslumbradas, como se elas tivessem visitado uma outra dimensão, né? Eu ensinava muitas crianças como é que a gente deve ouvir, porque saber ouvir é uma arte. Ouvir, às vezes, é mais difícil que executar uma peça. Saber deixar que ela entre com toda a sua pujança dentro do teu espírito, né? Isso você só consegue com audições orientadas e contínuas. Esse desejo dele por compartilhar é o que faz o Roberto querer levar a música clássica a outros lugares, a outras pessoas. Essas crianças, essa nova geração tinha a oportunidade de assistir o Roberto, de ouvir o Roberto,
de conhecer o Museu do Roberto? Ele falava com brincadeira para que eles entendessem o passo a passo da música, o que foi o cravo, e ele ia aos poucos. Então, ele foi trazendo para essas crianças informações que eles levaram para a vida inteira. Nós sabemos que os jovens brasileiros têm a música no sangue, todos nós, e ter essa possibilidade de ser exposto a repertórios que eles nunca conheceram de uma forma mágica, vestido como um personagem de época, tocando num instrumento pintado por ele, inclusive, nessa capela que ele também pintou. Isso é uma experiência única na vida de uma criança. Reaprender a ouvir. Era o nome do meu curso. E eu mostrava aos alunos o que é ouvir. E eles hoje voltam para agradecer porque a música foi introduzida na vida deles por Roberto de Regina quando eles visitaram a capela. Desde criança, eu tinha mania de fazer coisas com as mãos. Me lembro perfeitamente que meu pai ele era médico e recebia muitas amostras. E tinha um remédio que ele recebia em umas caixinhas muito jeitosas, assim, era um cuboide, né? Então, eu me lembro que criança eu recortava asas, colocava na caixinha, colocava rodinhas, colocava o leme, eu fazia aviõezinhos com as caixinhas de remédio. Então eu sempre tive essa tendência a fazer coisas com a mão. Não sei se é dom, pode ser uma mania. Eu sei que quando eu descobri que você pode realizar em casa trabalhos manuais baseados em edifícios famosos, castelos, catedrais, máquinas. Eu tenho modelos experimentais a vapor, todas as maquininhas que usavam vapor como combustível, né, para a marcha. Então essas coisas me interessam muito. O Roberto estava com todas essas peças dele dentro de casa. Aí tinha aquela parte de lá que era uma espécie de uns 2 quartos, onde ele disse assim, poxa, a gente podia construir aqui um museu. Eu falei, então vamos fazer. Nas peças do museu, ele usa, por exemplo, como criatividade, a piaçava da vassoura de piaçava que a gente usa para varrer. Ele pega uma piaçava, corta e pinta e faz o raio da roda de um carrinho desse tamaninho. Ele pega uma linha, ele abre a linha, ele desfia a linha para ficar bem fininha, para servir de condutora para uma suposta vela de um navio. Ele não fica só nos esquemas que ele recebe dessas réplicas, ele cria em cima dos esquemas. Você observa os detalhes, porque é prazeroso você ver ele terminando, construindo um Titanic, uma réplica do Titanic. Você vê ele fazer aquelas pinturas à mão na capela. Você vê um projeto, algo que está na mente dele, que ele fala, e você vê ele criar aquilo. Sabe, é o poder da criação. Em tudo que ele fazia, ele é muito rápido. Então, ele não deixava a gente acompanhar o processo. Você vinha, na outra semana, quando você chegava, ele já tinha trabalhado a madrugada inteira e a peça estava pronta. Não um Vaticano, que aí leva anos, né? Mas uma catedral menor, quando você vê, ele já tinha terminado.
e a gente tinha perdido aquele meio a meio que a gente queria, o processo, né? Eu não costumo marcar o tempo, mas eu sou rápido, porque eu adoro ver a coisa pronta, né? Então eu já vi muitos dias clarear montando essas coisas. Zeppelin foi uma paixão que eu tive, porque uma vez eles me acordaram de madrugada para ir não sei para onde. E eu fui, junto no carro, com a minha mãe, minha tia, todo mundo apertado ali. E nós vimos, né, em Santa Cruz, quando o carro ia chegando, meu pai disse, olha lá, e a gente olhou, tinha uma coisa comprida, prateada, que o sol batia, ela reluzia, era uma coisa fantástica. E quando o carro foi chegando, a coisa ia se agigantando, e era o Graf Zeppelin parado em Santa Cruz. E foi uma emoção incrível, porque era gigantesco. A gente dava voltas nele, a gente andava quilômetros, né? E lá dentro a gente via aquele reboliço, o pessoal entrando, saindo, a tripulação, os passageiros. A gente nunca poderia imaginar que aquela coisa gigantesca pudesse voar, né? E ele começou a subir silencioso do chão, parecia um balão. Subiu, parou lá em cima, ligou os motores todos e foi embora. Foi uma emoção que eu tive impressionante. E eu ainda vi nitidamente a porta aberta da cabine e um comissário todo uniformizado, muito elegante, em pé, olhando para baixo, em pé na porta aberta da cabine. Como é que a gente faz isso num avião hoje? Eu fiz o Graf Zeppelin, está lá no museu, né? Deixei a portinha aberta. São imagens que a gente guarda para a vida toda, né? Parece coisa uma bobagem. Uma aeronave levantou o olho e foi embora, mas isso marca a gente. Faz um tempo eu ouvia falar no telefone São Rio, telefone portátil. Eu achei aquilo uma coisa do outro mundo. Eu fiquei fascinado. Meu Deus, a gente não precisava falar no telefone ali, falar fora com outras. Eu achei isso. Eu achava que era impossível, eu nunca ia ver. E tão fantástico que era. No entanto, hoje, eu tinha uma crítica contra a escola, a gente vê essas pessoas ali. Eu disse, nunca na vida vou me ver catando milho nessa porcaria. No entanto, hoje eu cato milho na porcaria. Então a coisa vai mudando. Na televisão, por exemplo, né, o meu conjunto fez um programa na TV Tupi, que era na UFSCar, aqui no estúdio. Teve um preto e branco ainda, né? Tem até a fotografia de uma cena. Então, eu achava a televisão, tinha uma coisa fantástica. Às vezes eu tinha a pachorra de, quando saía, contar quantas antenas eu via, para ver quantas pessoas estavam já usufruindo essa tecnologia, entendeu? Então a televisão foi uma coisa assim. Eu acho. Qualquer boteco estava ligada. Então essa vulgarização das possíveis belezas, quer dizer, que eram belezas que foram se degradando como, né? Como descobertas que passaram a ser rotina, e uma rotina às vezes chata, né? Eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi o Cravo no disco, em rádio, eu achava aquilo uma coisa diferente, né? Como muita gente hoje ainda acha. Pessoas que às vezes se chamam, mas o som é diferente, que eu sentia essa diferença. Mas fui descobrindo um pouco que era um belo, que mexia com a gente. Mexia comigo, perguntando. E depois essa coisa, não foi tanto o cravo existiu, eu deixei ele para lá, mas a minha paixão pela música nessa época é que me fez me interessar pelo cravo, não foi o cravo em si. Muita gente até hoje detesta o cravo,
É o piano. Piano, o Cravo transformou essas grandes obras, transformou na caricatura de um piano. O Villa-Lobos, né? O Cravo é instrumentinho, ele abre a janela e ele toca sozinho. Bem difícil. Palavra de Villa-Lobos. Um homem que escreveu para guitarra e que não sei por que não percebeu que a guitarra, o cravo é uma guitarra. Não é verdade? Por que ele se encantou com o som da guitarra e achava que o cravo era uma porcaria? São coisas que ele não entende. Você escreveu o roteiro do Cravista, que é o filme que estamos fazendo. E começamos a filmar em 2022. Terminamos a filmagem há pouco, já está já no fim da montagem, para falar a verdade. Então a cada dia, convivendo com o Roberto, foi uma descoberta impressionante. A cada dia que eu trabalhava no roteiro, a cada descoberta nova das minhas pesquisas, eu me dava conta da grandiosidade desta personagem. O Roberto tem um valor absurdo, que vai muito para além da música, né? Ele é multifacetado, pinta, faz essas maquetes, tem ideias para tudo, né? Então, assim, foi muito difícil compilar a história de um homem quase centenário como ele em um filme de 80 minutos. Às vezes eu até falo com meus montadores, olha, eu acho que isso aqui teria que ser uma série, porque aí sim a gente conseguiria falar do Roberto como um todo, né? O Roberto artista, o Roberto homem, o Roberto o engraçado, o Roberto... Ele tem várias facetas, né? Você descobrir coisas é muito bom, né? Você se entusiasma com aquilo te traz um pouco de euforia, não é isso? Eu acho que tudo deve acontecer a mesma coisa. Você de repente descobre uma maravilha que você nem conhecia, e você cultiva aquilo e você usufrui daquilo, é uma alegria, né? As belezas que você acha. Música, por exemplo, né? Você conhece música, mas o dia que você descobre uma composição que você nunca ouviu, mas que te maravilhou de tal maneira, isso é uma alegria. Porque muita gente que eu chego e quero mostrar uma beleza que eu descobri, eu noto naquilo interesse, a pessoa ouve como se eu estivesse falando do preço do pão. Entendeu? A pessoa não vibra. Aí outras não, outras sentem uma coisa bonita. Então a humanidade está assim, tem pessoas e pessoas, né? Roberto, quanto tempo você demorou para construir tudo isso? Ele falou, eu não sei ver o tempo assim, uma coisa leva a outra. Mas eu não falei, puxa, era assim, agora tá, sabe? Não, eu nunca pensei isso. Nunca fiz comparação com os estágios dessa mudança. Acontecia, normalmente, era a vida. É apaixonante, né? Você saber que esse homem pintou o que você viu que ele pintou e ele nunca teve aula de pintura. Porque ele tem uma visão que nós não temos. Eu acho que ele é um humanista. Além de ser um gênio, que todo mundo sabe, né? Quer dizer, um homem da Renascença. A gente até fala, né? Nossa, esse cara é maluco, né? Mas não, ele é gênio. Ele é um gênio. E os gênios são assim. Os gênios são malucos. Coisa maravilhosa eu conhecer ele, sabe? A gente está com esse trabalho todo, essa vivência toda, tudo que ele toca vira ouro. É o momento. Então, assim, a gente nunca teve trabalho para documentar nada dele porque ele é a criação.